E aí a gente entra então no discurso que eu vou ler e comentar, que é do caminho do Criador. E aí, sempre a história, né? Que é a questão que eu já indiquei aqui para vocês, né? Não é se livrar daquilo que lhe oprime, né? Mas a liberdade, para o Nietzsche, ela é uma conquista. Esse não, né, destruidor do leão, né, envolve tempo, paciência, não se pula degraus, né, para poder chegar lá. É necessário ruminação, paciência. E aí o Nietzsche se dirige para esse sujeito, então, que quer se tornar livre. Né? E aí ele diz o seguinte: há muito de rebanho em ti mesmo. Ele, na solidão, ele sofre da solidão, esse sujeito. Também aqui nesse texto, né? É alguém que sofre da solidão. Por quê? Porque ninguém me reconhece, ele diz. Né? As pessoas são injustas para comigo. Elas não me entendem. Então, ainda há rebanho em ti mesmo, ainda há culpa, ainda há necessidade de ser reconhecido, de ser visto. Né? E aí o Nietzsche diz, então você ainda não se tornou livre. Porque não basta você simplesmente ir para a sua solidão, como é este apelo que ele fez nesse texto das moscas do mercado. Neste outro texto, que é o do caminho do Criador, ele diz, ainda há muito de rebanho em ti mesmo, quando você ainda lamenta o esquecimento dos homens, ou então o julgamento dos homens, né? Que julgam você, né, como um sujeito diferente, você não é compreendido, ou coisas do tipo. Né? Então você ainda ainda existe algo do rebanho em você mesmo. E você só consegue realmente se tornar criador quando você já não precisa mais, então, se sentir injustiçado ou incompreendido pelo rebanho. Aí você fala em nome próprio. Né? Aí você, de fato, você se torna criador. E aí ele diz uma coisa muito interessante, inclusive isso mais para o final desse texto. Né? Aí a justiça, ela lhe segue, cambaleando, capengando. Né? Quando a coisa ela escapa. Né? Depois de bastante tempo, no fundo Nietzsche está falando dele o tempo inteiro, no livro inteiro. Né? Quando ele dizia que ninguém o lia, né? A obra estava lá. Né? O início do Ecce Homo, inclusive, ele fala sobre isso, porque sou um destino. Ele abre o livro falando sobre isso. E aí ele diz, né, devo dizer quem eu sou, né, porque ele já percebia já os equívocos que já faziam com a obra dele, isso já em 1888. Né, e aí ele diz, né, sinto que eu não vivo, né, porque a minha obra inteira está aí. Então, e ele dizia em outros momentos que ele era póstumo também, né? Alguns nascem póstumos, ele já dizia. Né? Então, essa extrema consciência de si como algo que você está produzindo que não é para aquela época, é para as outras gerações. Então, como que você quer ser compreendido por esses homens, né? Justamente que têm as suas atenções voltadas aos gênios, que inclusive a gente vai ver isso também num outro discurso muito bom, que é o da redenção, né? Que o gênio para o povo é este que tem muito de uma coisa só. Há uma imagem até bizarra, né? Que ele usa nesse outro discurso da redenção, né? Que é um sujeito com uma orelha gigantesca, uma orelha gigante ali. Aí o povo chama esse sujeito de gênio. Aí vê lá uma coisinha se mexendo ali, que é a perninha, as pernas, o braço do sujeito. Ele tem uma coisa demais, que é a orelha. Né? Esse que é o gênio para o povo. Né? Aí ele chama de aleijado às avessas. Né? Esse sujeito que é o gênio do povo, na linguagem do povo. Né? Então, não se espera justiça por parte do povo. A justiça virá capengando, cambaleando, né? Lentamente. Hoje a gente estuda Nietzsche, a gente lê Nietzsche influenciou o século XX inteiro, vai continuar influenciando o século XXI e por muito tempo ainda. Né? Mas na época dele não existia. Né? Para o homem da época dele, Nietzsche não existia. Então, como esperar, né, que o homem leitor de jornal, como ele já dizia, né, que não sabe ruminar, né, como esperar ser compreendido por este homem, certo? Então, esse é o caminho do Criador, né, o caminho do Criador. O Criador, ele é póstumo, né, na verdade, não tem como. Né, ele não se dirige, então, aos indivíduos, né, aos homens,
da sua própria época. Então, se ele ainda precisa de público, de reconhecimento, de grana e de os homens serem justos para com ele, aí o Zaratustra diz, então é o rebanho e você ainda falando. Então você não é livre. Então você ainda sofre da solidão. Então você ainda não se tornou criador. Ainda precisa de algum tipo de aplauso, de reconhecimento dos homens, então, que pertencem ao rebanho. Certo? Então, por isso, então, que só é criador exatamente quando isso já não é um problema. Viver mesmo de uma maneira imperceptível, como já dizia lá Deleuze e Guattari, né? Devir imperceptível, né? Sem ninguém precisar saber da sua existência, certo? Porque quando a coisa aparece, já era, fugiu, escapou, cresceu, né? Nietzsche, por exemplo. Esse que é o criador, então, para o Nietzsche. Então, é totalmente diferente daquele que sofre da sua própria solidão. Ele até chega a dizer num outro texto também, que não se deve amar ao próximo, né? Mas amar ao distante. Que é o amor no fundo a si mesmo. Quando se sofre da sua própria solidão é porque não se ama a si mesmo. Então, por não amar a si mesmo, a experiência da solidão ela é terrível. Um sujeito não suporta ter momentos de solidão. Precisa então da gregaridade, certo? Então tem bastante coisa para a gente poder ver aqui, né? A gente vai voltar lá. Inclusive, para quem tem um livro e quiser fazer uma conexão com este discurso, com os outros dois discursos que eu citei, da árvore da montanha e das moscas do mercado, vale a pena. Tá? Conversam, tá? Entre eles, esses três discursos. Então, voltando lá e aí comentar, tá? E vocês ficam à vontade também, tá? Se quiserem fazer perguntas e comentários, fiquem à vontade. Queres ir para a solidão, meu irmão? Ou seja, para poder criar é solidão. Isso é muito... na obra do Nietzsche, e aí a gente está no curso do Nietzsche, então a gente vai se servir, claro, né, daquilo que o Nietzsche fala, porque se fosse um curso do Bergson com outras ideias, isso pode ficar até melhor. Naquilo que o Bergson fala sobre a necessidade de uma alimentação do tempo. E esse tempo, que o Bergson vai chamar de duração, que é a fonte para poder criar, ele é roubado socialmente. Quando a gente fica preso no tempo do relógio, no tempo do sujeito tarefeiro, certo? Aí não tem criação. Então, é somente a partir de uma experiência de tempo. O Nietzsche chega a falar sobre isso no outro discurso que veremos aqui, que é o regresso. Quando o Zaratustra regressa para a caverna dele, lá ele fala sobre a questão do tempo. Mas, é claro, o Bergson ele vai mais de uma maneira mais profunda para falar sobre a realidade do tempo como fonte para poder criar. Então, é evidente que o sujeito preso na gregaridade, preso na organização do Estado, né, ele não tem essa experiência de tempo. Ele não dura. Não tem uma experiência, numa linguagem do Deleuze e Guattari, de devires. Né? Aí ele reproduz. Ele luta para conservar os valores existentes. Né? Aí é o tu deves lá, né, que ele vai se ajoelhar. Jamais o leão vai surgir ali sem a experiência da solidão. Por isso que realmente as pessoas não podem ficar com elas mesmas, do ponto de vista então dos poderes estabelecidos. Né? Porque elas vão começar a pensar. Né? Vão começar a ter desejos que não são desejos que convêm aos poderes estabelecidos. Então, queres ir para a solidão, meu amigo? Queres buscar o caminho, né, para ti mesmo? Olha isso. Caminho para ti mesmo. Aqui que está pura. A ausência de si é que torna o sujeito doente. As pessoas sofrem porque elas estão ausentes de si mesmos. Estão presas nas tarefas. A atividade maquinal, que a gente diz lá na genealogia da moral, né, que distrai a consciência. Certo? Então, queres ir para a solidão, meu amigo? Queres buscar então, o caminho, né, para ti mesmo, para se tornar então criador? Aí ele diz, né, detente um pouco mais e me escuta. Olha, envolve muita coisa aqui, certo? E aí então me escuta aqui. Quem busca facilmente se perde. Todo isolamento é culpa. Quem é que fala assim? O rebanho. Olha isso. Você vai querer o quê? Buscar a si mesmo, certo? Você vai querer buscar a si mesmo. Aí o rebanho diz o seguinte, você vai se perder, pode esquecer. Ninguém vai nem saber que você existe mais. Entendeu?
Todo isolamento é culpa. Ele está se isolando porque ele é culpa. Por isso que ele se isola. Certo? Assim fala o rebanho. Ou seja, você já quer, por uma exigência da própria vida em você, de buscar esses momentos de solidão. Certo? É uma exigência da própria vida. Os animais têm seus momentos também. Né? Aí o rebanho já vai te censurar. Por isso que ele está dizendo, olha, me escuta aqui. Aí o rebanho vai dizer isso. Você vai se perder. Todo isolamento é culpa. Certo? Ou seja, já vai te censurar para você não seguir no seu caminho. É isso. Vejam como isso é muito forte. Né? Essas forças reativas, né? De acusação, né? Sobre a nossa própria singularidade. E durante muito tempo, pertenceste ao rebanho. Né? Olha isso. Ou seja, você então, durante muito tempo, pertenceu, né, ao rebanho. Então, é isso que o rebanho vai falar para você, se você quiser buscar momentos de solidão. Vocês mesmos podem imaginar vários exemplos assim. Então, durante muito tempo, pertenceste ao rebanho. Né? Você vai ao cinema sozinho, você vai fazer alguma coisa sozinho. Né? Não, mas tem que estar sempre acompanhado. Sempre acompanhado. Certo? Para falar. Né? Tagarelar. Porque quando você tagarela, você está ausente de si. Veremos isso no regresso. Quando ele chega a dizer isso. Né? Que aí lá embaixo, né, que é lá na gregaridade, o Zaratustra diz isso, né? Tudo fala, né, mas nada é compreendido. Me parece que é isso que ele diz, estou trazendo aqui de memória. Né? Ou seja, é uma verborragia, uma tagarelice que mantém as pessoas ausentes de si mesmos. A experiência de silêncio, de solidão, ela faz exatamente você escutar vozes interiores, pensamentos próprios. E você se alegra com isso. Você não é massificado, certo? Mas o rebanho vai sempre te acusar. Não adianta, ninguém vai te ler, ninguém vai te ouvir. Esquece. Uma questão de ser normal. Exatamente, um conceito de normalidade. Quem que inventou esse conceito de normalidade? Né? Então é exatamente isso, tem que ser normal. Né? E ao mesmo tempo, a gente está na sociedade, aí é meios que você inventa para lidar com o rebanho, mas tem que estar atento, as moscas estão aí. De novo, o edifício, ele cai pelas gotas, certo? De novo o exemplo lá do Dogville, né? Que a gente deu na primeira aula. A Grace vai lá, né? E toda prestativa, né? Com compaixão, aquelas pessoas lá, as pessoas sugando ela. Né? Aí o final do filme deu naquilo lá, né? Mata todo mundo. Né? Então é exatamente isso. Ok, mas tem que estar atentos. É importante ter esses momentos de solidão. Isso é muito importante. Isso é vital. Certo? Isso é vital. Ele até chega a dizer lá no convalescente, que é quando o Zaratustra tem um pensamento do eterno retorno, ele não comunica isso, porque não passa por ver da linguagem. É isso. E quem fica na linguagem não entende o pensamento do eterno retorno, porque o Nietzsche em nenhum momento ele explica o que é o pensamento do eterno retorno. É isso. Né? Aí, quando ele expõe o pensamento do eterno retorno pela via da linguagem, é o do mesmo. Mas não é da diferença. Eu fico doido com isso. Fico doido. Porque não é. Mas a gente vai ver isso lá. Voltando. Então, a voz do rebanho ainda ressoará dentro de ti. Por quê? Porque durante muito tempo, pertenceste ao rebanho. Então, não é pulando degraus que você é livre. É um tempo, é um outro tempo aqui, de digestão, de ruminação, de diferenciação. Até o ponto onde a voz do rebanho já não ecoa mais dentro de você mesmo. Não é mais problema ser diferente. Você se alegra com a sua diferença. Aí você se torna livre criador. Enquanto você ainda está lá no rebanho, no fundo, o que a minha mãe vai achar de mim? Né? Se eu escrever isso aqui, que meu pai vai ler isso aqui? Não vai gostar. Né? Nossa, os meus amigos vão chamar de louco. Né? Botei uma roupa, sei lá, assim, né? Fui assistir um filme e tal, falei para ele, não, imagina. Né? Então ainda é o rebanho em você ainda. Quando isso não é mais um problema, você é livre. Você é livre. Mas é como se todos nascessem já no rebanho. Isso. Nós nascemos no rebanho. A sociedade que o Nietzsche fez parte, que é o que a gente faz parte, né, dessa moral judaico-cristã, nessa sociedade a gente nasce nesse rebanho, com esses valores, né, da moral judaico-cristã.
E aí a questão é que a gente nasce como camelo. Ou você acredita, ou você nasce e aí é educado através de uma crença em valores divinos. Aí, não acredito mais em Deus. Né? Então eu acredito no progresso, acredito no bem, acredito na justiça, na paz. Né? Aí você vai fazer faculdade achando que você vai se formar e vai trabalhar para o bem social, certo? Então aí são os valores humanos. Então você ainda é camelo. A questão é você criar os seus próprios valores. Então, nascemos nesse rebanho, né, nessa moral judaico-cristã, como camelo, é isso mesmo. Ele mesmo chega a dizer isso, né? Eu também fui um decadã, mas o filósofo em mim me defendeu. Então, operou lá o niilismo ativo, o leão e a criança. Aí que tem a obra aqui, senão não existiria a obra. Né? E ao mesmo tempo, no Ectioma é muito bonito isso. Ele chega a dizer, eu não tenho leitores, mas ao mesmo tempo eu estou alegre. Né? Então, não precisa de ter esse espelho para você se alegrar. É claro que se alguém lê, né, eu imagino Nietzsche lá, algum leitor ali, ok, é um aliado, né, você se alegra com isso, mas não que você dependa disso para poder produzir a obra. Isso não é só do ponto de vista da obra do Nietzsche e nem da própria filosofia, né, esse tipo de pensamento nômade, mas isso na arte. Né, um músico que está pensando já no público já está perdido, certo? Ele vai criar um público. São esses ouvidos sensíveis, certo? Que vão se conectar com aquela obra. É algo semelhante àquilo que a Elis Regina disse naquele vídeo, que a Dani compartilhou um vídeo muito bom no outro curso, né, da Elis Regina, que ela diz o seguinte, né, eu dou tiro, quem mata é Deus, é isso? Né? Eu dou tiro, quem mata é Deus. O que é isso? Né? Eu vou e canto, né, eu faço a obra. O efeito disso não depende de mim. Quem vai ouvir a minha obra, eu não posso fazer nada, não depende de mim. Então, eu dou tiro, quem mata é Deus, certo? Então, você cria um público, esse que é o Criador, certo? Ele banca a sua obra. De quem vai se ligar à obra, já é algo que não depende de você. Você criou a obra. A gente está lendo Nietzsche, ele vai criando o seu público, os seus leitores, certo? É isso. É por aí. Tudo bem, Mari? Então deu para entender, né? A questão do rebanho, a gente nasce mesmo como um camelo. Aí a questão de operar esse leão e a criança, né? Que aí é quando a gente se torna então um criador, certo? Continuando lá então. Então, só voltando aqui, a voz do rebanho ainda ressoará dentro de ti, porque pertenceste, né, durante muito tempo ao rebanho. Já não tem a mesma consciência que vós, né? Isso será um lamento e uma dor. Então, esse sujeito, então, né, que está nesse caminho, né, de si mesmo, de se tornar criador, ele ainda diz, ainda de uma maneira como um lamento, né? Ou seja, eu não tenho já mais a mesma consciência que o rebanho. Eu penso diferente, mas ainda como um lamento, ainda, não como uma alegria. Ele está no caminho ainda, certo? De se tornar criador. Então ainda ele eu penso de uma maneira, né, eu vivo de uma maneira que não é a mesma de vós, do rebanho, mas isso ainda como um lamento e como uma dor ainda, certo? Ainda não é com uma alegria ainda, é porque existe o rebanho ainda dentro dele ainda. Ainda que é os dois lucros, né? A audiência de ser do rebanho e a audiência da criação. De pensar diferente, de agir diferente, e é isso que o Nietzsche está destacando aqui. Vão ser injustos com você mesmo, uma dúvida, certo? Mas isso ele está dizendo que é o caminho do Criador, ou seja, vai envolver isso aqui. Por isso que é exatamente o contrário daquele outro que eu cheguei a comentar, né? Que pula degraus. Ele vai pular, quer chegar logo nas alturas, quer se tornar livre do dia para a noite. Né? Aí ele vai pulando os degraus, aí chega lá, ele se entedia, não sabe o que fazer com a solidão. Então é do caminho do Criador, por isso que implica tempo. Né? Então voltando lá. Essa dor mesma foi gerada por tal consciência. Né? E o último reluzir dessa consciência ainda arde na tua aflição. Né? Ou seja, ainda se sente culpado, né? No fundo eu deveria ser como um rebanho, mas eu não sou, né? Então ele ainda sente essa dor.
porque ainda é o rebanho nele, ainda, certo? E aí ele diz, mas queres seguir o caminho da tua aflição, ou seja, de seguir adiante mesmo com isso, com essa dúvida, com essa crise, até com esse lamento, segue adiante ainda, vai ainda, é a questão do tempo mesmo. Você vai conversar com as pessoas lá, eles vão te olhar de modo diferente, você vai achar que, nossa, realmente o problema está comigo. Então, mas segue, vai indo, vamos seguindo, certo? É isso. Olha a questão aqui, inclusive da clínica, né, Dani e o Rafa, né, o pessoal da psicologia, como é importante trabalhar isso. Né? Em vez de readaptá-lo, né, e na verdade, aquilo que o Deleuze chama de neurotizá-lo. Ele já te procurou ajuda porque ele já não está suportando essa neurotização social, certo? Senão ele não estaria lá. Aí, geralmente, a ajuda que ele recebe qual é? É a reinserção, né, naquilo que tornou ele doente. Aí, exatamente isso. Exatamente isso. E aí o que eles dizem lá no antiético, o Deleuze e Guattari, né? Esse que não suporta essa violência, que é a reinserção, que é a readaptação forçada, né? Ele se torna psicótico, ele se torna um esquizofrênico. Então, existe uma produção social de esquizofrênicos nesse sentido, porque ele não suporta a violência que é a neurotização, essa normalização aí, certo? Ele não suporta isso. E aí, como ele não cria essa maneira de ver os seus valores, que é isso aqui, esse caminho do Criador, para criar uma nova maneira de existir, uma outra territorialidade, ele afunda, ele desaba. E, na verdade, a cura que o Nietzsche está dizendo aqui, e que o Deleuze e o Guattari inspiraram no Nietzsche também, se serviram disso lá no antiético, na obra deles, para poder pensar em esquizoanálise, é isso. Ou seja, você pegar a crise e converter essa crise agora numa criação. É isso. Você tem nada de nocivo isso, pelo contrário. O que é a grande saúde nietzschiana? Essa é a grande saúde. Então, voltando. Então ele diz o seguinte, ver essa dor mesma foi gerada por tal consciência, né, que é o rebanho nele mesmo. Por isso que ele sente dor por ser diferente, tá? Por pensar diferente. Mas ok, faz parte do caminho do Criador. E o último reluzir dessa consciência ainda age na tua aflição. Aí ele diz, mas queres seguir o caminho da tua aflição, que é o caminho para ti mesmo? Então vamos lá, né? Está empurrando. Então me mostra teu direito e tua força para isso. Aí se você tiver força, tudo bem. Se você não tiver força, continua como camelo lá. Né? Vai baixar a cabeça, né? Realmente eu errei, tem alguma patologia, né? Agora estou tomando medicamento, né? Para poder manter as forças demoníacas lá bem lá domesticadas, né? E tal, e vamos embora, certo? Aí ele diz, então você tem que mostrar para mim se você tem força para seguir nesse caminho, para operar o rugido do leão. É isso, tem que ter força. Então ele diz lá, então me mostra teu direito e tua força para isso. Ou seja, é preciso conquistar um direito para poder ser livre. Você conquista. Certo? Você conquista, tem que ter força. Se não tiver, pode esquecer. Então, me mostra teu direito e tua força para isso. Ou seja, para seguir no caminho de ti mesmo e se tornar criador. Você tem força lá do leão lá? Então me mostre se tem. É isso. E aí ele diz, és uma nova força, um novo direito? Olha isso, é o leão lá. Você é então essa nova força, é um novo direito? Que direito é isso? Para criar novos valores. Você tem direito para criar novos valores? Você tem força para isso? Certo? Então é isso. Um primeiro movimento, que aí já é a criança. Uma roda que gira por si mesmo, que é a criança. Vimos isso, né, nas 3 metamorfoses. Podes também obrigar estrelas a girar ao teu redor, aquela história que eu falei antes do público, né? Daqueles que se ligam à obra, né? A sua maneira de existir. Podes então obrigar estrelas a girar ao teu redor. Olha isso, você tem força, certo? É uma força então, és uma nova força, um novo direito, ou seja, aquele leão, aquela força do leão para poder surgir então a criança. Se não tiver essa força, pode esquecer. O que vai acontecer? Você vai sentir realmente doente por ser diferente, e aí qual é a melhor maneira então para poder viver de acordo com o rebanho? Entendeu? Então, és uma nova força, um novo direito, um primeiro movimento, uma roda que gira por si mesmo. Podes também obrigar estrelas a girar ao teu redor? E ele diz, há tanta avidez das alturas, ou seja, você quer chegar lá nas alturas, mas você tem que ter força para isso, existe todo esse caminho. Não adianta pular os degraus lá. Há tantas convulsões de ambiciosos, né? Ou seja, uma imagem da liberdade, um movimento ascético, vou chegar lá.
Mostra-me que não és um dos ávidos e ambiciosos, ou seja, aqueles que querem chegar logo lá. Mostra-me então, se você realmente tem força para realmente operar aquela destruição do leão. Carregar cinzas para o seu monte, entendeu? Se reinventar, é isso. Então mostra-me que não és um dos ávidos e ambiciosos. Há tantos pensamentos grandes, né, que não fazem mais que um fole, enchem e tornam mais vazio. Dizes ser livre? Teu pensamento dominante quer ouvir, e não que escapaste de um jugo. Ou seja, eu largo de um jugo. Emprego, aquilo que para mim é um jugo, certo? A organização exterior da minha vida. Aí eu jogo tudo isso fora. Isso não quer dizer que eu sou livre. Ok? Aí eu posso me cansar dessa liberdade. Aí eu me torno um libertino, aquilo que a gente viu antes. É o prazer daquele dia. Aí no outro dia, mais um prazer. Então, viva a libertinagem. Entendeu? O que ele está dizendo aqui? Dizes ser livre, teu pensamento dominante quer ouvir, e não que escapaste de um jugo. Olha isso. És um desses a quem foi permitido escapar de um jugo, né, daquilo que lhe oprime? Há alguns que lançaram fora seu último valor, ao lançar fora sua obrigação de servir. Então, jogam tudo para o alto, né, e imaginam que se tornaram livres, né, ao lançar fora a sua obrigação de servir. Então agora eu já não estou servindo a mais nada, eu não tenho mais ninguém a dar satisfações, certo? Então eu sou livre. O Zaratustra está dizendo, não, peraí, que liberdade é essa? Livre de quê? O que importa é isso, Zaratustra? Então não é essa a liberdade que ele está dizendo. Mas teus olhos me devem claramente dizer, olha isso, livre para quê? Para poder criar. É isso. Para poder criar novos valores. Criar o seu próprio bem. Aí sim, senão você se entedia dessa liberdade, que na verdade é uma liberdade ilusória, porque ela você diz que é livre porque você se libertou daquilo que te oprimia. Não precisa mais trabalhar. Sei lá, ganhei na loteria. Sei lá, ou casei com alguém que me sustenta, entendeu? Sei lá, imagina alguma coisa que você já não precisa mais prestar alguma satisfação para alguém, certo? Não precisa mais. Aí você acha que você é livre, e não é isso. Então, livre de quê? Que importa é isso, Zaratustra? Mas teus olhos me devem claramente dizer, livre para quê? Aí é outra história, é para poder criar. Aí é o caminho do Criador, então. Aí vai ter isso tudo que ele já apontou e vai continuar apontando aqui. Podes dar a ti mesmo teu mal e teu bem? Olha isso. E erguer tua vontade acima de ti como uma lei? Ou seja, você cria o seu bem e o seu próprio mal. Aí sim, você é livre. Quando você cria o seu bem e o seu mal. Não é o bem e o mal em si mesmo. É o que é bom para mim e o que é mal para mim. É isso. Você consegue, então, criar isso, erguer, e erguer tua vontade acima de ti, como uma lei, né? Podes ser de ti mesmo o juiz e o vingador de tua lei, tornar-se, então, o legislador, criar, então, seus próprios valores. Você pode, então, isso? Então, a questão sempre da força. Não? Você pode? Tudo bem. Então, não se trata de livrar-se de algo, mas é livre para algo, de criar o seu bem e o seu mal, criar os seus próprios valores. Terrível é estar a sós com o juiz e o vingador de sua própria lei. Assim, uma estrela é arremessada ao espaço vazio e ao gélido sopro do estar só. Aquele deserto lá. Isso que é terrível, porque agora eu vou ter que criar os meus valores. Eu mesmo vou ter que ser, na verdade, aquele que produz, né, o próprio destino. O meu próprio destino ele é produzido. Então, terrível é estar a sós com o juiz e vingador de sua própria lei. Assim, uma estrela é arremessada, olha a imagem, é arremessada ao espaço vazio
e ao gélido sopro do estar só. É do sem sentido que eu crio sentido e valor. Hoje ainda sofres dos muitos, tu que és um, porque ainda é o rebanho nele. Entendeu? Hoje ainda tens tua coragem inteira e tuas esperanças. Mas um dia tua solidão te cansará. Olha o perigo. Um dia teu orgulho se dobrará e tua coragem rangerá os dentes. Gritarás então um dia, estou só, ou seja, sofre da solidão. Né? Tem algumas anotações que eu fiz aqui da incompreensão dos homens. Né? Ninguém me reconhece, né? Então estou só, ninguém me reconhece. Né? Escrevi algo, ninguém leu. Então se isso ainda, né, te fere, né, você sofre com isso, pode esquecer, você não é livre. Né? Então sofre da solidão. Então, mas um dia a tua solidão te cansará, um dia teu orgulho se dobrará e tua coragem rangerá os dentes. Gritarás então um dia, estou só. Um dia deixarás de ver tua alteza, né, a tua elevação, e verás perto demais tua baixeza. Né? Ou seja, eu preciso do reconhecimento dos homens, o que é a baixeza. Teu próprio sublime te amedrontará como um fantasma. Gritarás então um dia, tudo é falso, torna-se niilista. Né? Tive inclusive artistas, né, que acabam seguindo isso mesmo, né, de se tornarem niilistas. Né? A público, né? Enfim, e aí ficam vomitando mazelas, né? E aí simplesmente o seguinte, tudo é falso então, nada vale a pena, né? Torna-se então niilista. Tudo isso faz parte então do caminho do Criador, tudo isso que ele está dizendo aqui. Há sentimentos que buscam matar o solitário. Se não o conseguem, eles próprios têm de morrer, esses sentimentos. Né? Esses sentimentos que buscam matar o solitário, né? De tédio, de dor, enfim, de abandono e coisas do gênero. Né? Aí matam o solitário. Então, eles é que tem que morrer, esses sentimentos. Mas é capaz disso, de ser um assassino? É isso. É esse combate sobre si. Né? Aqui tem umas anotações sobre o próprio orgulho, sobre a demanda por reconhecimento. Então, é isso que tem que ser assassinado. É o orgulho. Essa demanda por reconhecimento, porque você sofre por causa disso. O rebanho não me reconhece, então você está sofrendo por causa disso. Então, é isso que tem que ser assassinado. Então, você é capaz disso, né, de ser um assassino? Para não depender mais disso. Lá, depois, num texto que também a gente vai ver, que é o da visão e do enigma. Tem lá um trecho lá que está o anão no ombro do Zaratustra. E o anão, ele simboliza o espírito de gravidade. E o Zaratustra está subindo. Né? E aí, uma hora, o Zaratustra diz, anão, ou eu ou tu. Aí que é a força. Precisa ter uma força para dizer anão, ou eu ou tu. Né? Esse espírito de gravidade, que é o homem do ressentimento. Né? Que quer me trazer, então, para uma maneira baixa de existir. Então, anão, ou eu ou tu, eu tenho que matar. Né? Tem que ser um assassino. Já conheces a palavra desprezo, irmão? E o tormento da tua justiça, de ser justo com os que te desprezam? Então, esse desprezo que é necessário, né? Um perecimento, desprezo ainda dessa necessidade ainda de ser reconhecido, esse rebanho em mim mesmo, né? Isso tem que ser desprezado. Né? E o tormento da tua justiça, de ser justo com os que te desprezam, obrigas muitos a mudar de ideia acerca de ti. Isso eles põem duramente em tua conta. Você ainda é um rebanho em ti mesmo, né? Você ainda quer obrigar eles, né, os homens do rebanho, a mudar de ideia acerca de ti. Aí, isso eles, que são os homens do rebanho, põem duramente em tua conta. Chegaste perto deles e passaste. Isso jamais te perdoam. Incrível como realmente como Nietzsche tem total razão quando ele diz lá, né? Só se compreende o meu Zaratustra vivendo. É isso. Sempre dá para pensar em casos concretos, né? De cada um.
É isso. Exatamente isso. Senão, são só signos. Entendeu? Tudo isso aqui ele viveu. É isso mesmo. A irmã dele, a mãe dele, tudo aquilo ali. Então, já conheces a palavra desprezo? Não, aqui eu já li. Obrigas muita mulher de ideia acerca de ti. Isso eles põem duramente em tua conta. Chegaste perto deles e passaste. Isso jamais te perdoam. Tem aquela história, nossa, você mudou, você está diferente. Né? Então, eles põem na conta, né? Põe lá na conta. Isso eles não te perdoam, você mudou. Gente, a vida muda o tempo inteiro, a vida só é mudança. Né? Tu os ultrapassas, né? Claro, você está mudando e os outros continuam do mesmo jeito. Você está, olha, que pena. Né? O que eu posso fazer? É a vida, né? É potência de diferir de si mesmo. Passar 10 anos, o sujeito continua do mesmo jeito. As mesmas crenças, os mesmos hábitos. Passa 10 anos e você é outra coisa. Você nem se reconhece mais. É isso. Vontade de potência de diferir de si mesmo. Sempre. Por toda a eternidade. Tu os ultrapassas, mas quanto mais alto sobes, tanto menor te vê o olho da inveja. tá cada vez menor, né? Tá subindo, né? Mas a inveja tá lá. No fundo, né? Eles te invejam, né? Essa coragem, né? De bancar um modo de vida, uma maneira de pensar autêntica, né? Há uma inveja ali. Mais que tudo, porém, é odiado aquele que voa, né? Não suporta a felicidade do outro. Lá na Genealogia da Moral, até ele diz, né, que o maior perigo deste homem nobre e livre é ele imaginar que é um erro ser livre, ser feliz, no meio de tanta tristeza. Né? Não pode. As pessoas estão tristes, aquele sofrimento, o mundo como um mar de lágrimas, e você está bem com você mesmo. Não pode. Isso é uma agressão aos olhos dos homens do rebanho. Eles te invejam por causa disso. Isso, você é insensível. Né? Exatamente isso, você é insensível. É exatamente isso. Vão te acusando. Tá? Ou pior, egoísta. Perfeito. Também, egoísta. Né? Tem até uma música do Raul Seixas, né? Eu sou egoísta. Né? Tem uma. Né? Você pode falar que você é bom em alguma coisa, não. Isso é mentido. Exatamente isso. Então, afirmar uma potência, falar com uma leveza, né? Com uma desenvoltura, os outros vão te invejar. Não pode. Tem que ser humilde. Exatamente isso. Então, você não pode dizer o que você pensa, não pode falar de uma maneira onde você se alegre. Ou seja, expressar, então, uma alegria, uma potência ali, certo? Então, não pode. Aos olhos dessas pessoas, isso não pode. Isso é agressivo. Tem que ser todo mundo triste, humilde, pensar no outro. Né? Isso. Agradecer a Deus. Né? Agradecer ainda a Deus. É isso aí, agradecer a Deus, é tudo isso. Né? Então, é isso que a gente está destacando aqui. Então, tu os ultrapassas, né? Mas quanto mais alto sobes, tanto menor te vê o olho da inveja. Mais que tudo, porém, é odiado aquele que voa. Ou seja, há ódio nesse olhar. Né? Há ódio. Te odeio. Como poderias ser justos comigo? Tens que dizer. É isso. Não tem como. Como é que você vai querer justiça por parte de homens impotentes? Que batem palmas, né? Para aqueles que a gente chegou a ver. Né? Os homens da hora, né? Do momento. Escolho vossa injustiça como a parte que me coube, ou seja, faz parte do meu destino, então, ser injustiçado, né, por esses indivíduos. Não tem problema, porque eu me alegro por doar, por criar. Se os outros vão me invejar, ter ódio, o problema é deles. Serão injustos comigo mesmo, certo? Mas você pode ter certeza ali, no meio daquele pessoal, vai ter um ou dois ali que vão ter ouvidos, né, para pegar isso e se colocarem também num processo de criação. Pegar aquilo como uma doação e não como uma violência, como uma agressão. Olha, o homem do ressentido vai entender a força sempre como algo negativo. A força não tem que ser expressa, tem que ficar lá bem lá, adormecido, certo? O homem que já está, pelo menos nesse caminho da criação, ele entende aquilo como uma doação. Para ele também se torna forte. Olha a postura radicalmente diferente diante daquilo que lhe acontece, certo? O ressentido já acusa, isso não deveria ter acontecido, certo? Você é forte, tem que ser fraco. Então, aquele que está no caminho da criação, diante então da força, ele entende isso como um presente.
para poder também se tornar forte. Olha que bonito isso. Certo? E a natureza inteira é isso. Tem o sol, você tem todas as forças aí, e que aí a gente, de acordo com a maneira como a gente se relaciona com essas forças, a gente também fortalece a nossa própria existência. Continuando então. Então, como poderiam ser justos comigo, né? Tens que dizer, né? Escolho vossa injustiça como a parte que me coube. Injustiça e sujeira arremessam eles no solitário. Mas, se queres ser uma estrela, meu irmão, não deves, por causa disso, brilhar menos para eles. Olha isso aqui, que beleza. Né? Que coisa linda. Né? Então, não é por causa dessa mediocridade que você vai brilhar menos. É isso que o Nietzsche está dizendo aqui. Então, mas se queres ser uma estrela, meu irmão, não deves, por causa disso, brilhar menos para eles. Brilhe. É isso. E guarda-te dos bons e justos, né? As moscas do mercado. Né? Eles crucificam de bom grado aqueles que inventam sua própria virtude. Que maravilha, gente. Isso aqui é demais. Eles odeiam o solitário. Incrível isso. Né? Crucificam, né, de bom grado aqueles que inventam sua própria virtude. Né? Aí é uma questão da singularidade, né? Como que a gente lida com isso, né? Em família, local de trabalho, tudo isso, né? Aquela história até do disfarce, né? Coisas que tudo bem ali, mas estar sempre atento para você não se anular, para a sua singularidade não ser anulada. Que aí ela é anulada quando você vive em função do rebanho. Você se confunde com o rebanho mesmo, né? Aí não tem mais distinção entre você e o rebanho. Aí é a massa mesmo, né? Pensa igual, age igual, aí é o normal. Aí como que você cria a sua caverna? Esses momentos de solidão, porque isso é vital para você não anular a sua singularidade. Essa moral cristã, que é você ter que pensar no outro e não em si mesmo, é para anular a sua singularidade. Então você tem que cuidar de um organismo, alguma coisa já está morrendo, assim que lá, você se doa para uma vida fraca e você se enfraquece por causa disso. Então você anula a sua singularidade. Em vez de você ajudar quando você está forte, ser generoso. Então é bem diferente. Não é algo de uma coletividade, né? Mas é algo de uma servidão mesmo, né? Isso. E você vê, não tem nada de antissocial aqui, porque a obra ela é doada, né, para um coletivo, né, para uma sociedade. A gente está aqui, ó, se fosse um outro curso de outro pensador, ou se a gente estivesse ouvindo uma música ou assistindo um filme, aquilo é doado. Então não é para ele. Então isso não é antissocial, pelo contrário, certo? Mas isso não é o comum, né? Não se pensa desse jeito. Da maneira dominante. Para ter o social, você tem que pensar no outro primeiro e se anular como uma singularidade que pensa, que quer e que é uma potência de criar. Você se anula. Aí que entra a questão da conservação, que é um aspecto importante, mas aí a vida humana se reduz a isso. E aí, a conservação dos fracos, né? Assim, isso. No sentido de todos se anularem para todos se anularem para se conservarem. Identitário. Exatamente isso. E isso tem uma relação direta com os estágios do niilismo, do Nietzsche, que chega um momento que isso não vai suportar mais isso. Que aí o tédio, o cansaço, o esgotamento é tão grande, justamente por reduzir a existência à conservação, né, que os homens vão desejar uma extinção, né, que o homem morra, não vão lançar aquela flecha além de si. Logo no início a gente viu isso lá no prólogo. Né, chegará o tempo que o homem não terá mais o anseio, né, de ir além de si mesmo. Aí é esse momento onde, por investir tanto na conservação, já nem pensa que o homem é algo para ser superado. Por isso que no meio dessa sociedade que investe na conservação, surgem então esses, né, que vão apontando para outras direções. Na filosofia, na ciência e na arte. E aí a gente vai e bebe disso para a gente também fazer algo com isso. Tal como o Foucault diz, né, eu uso Nietzsche como como caixa de ferramentas. Né, e o Foucault criou a obra dele porque ele bebeu daqui. Então, olha isso. É uma generosidade. Aí pega o Foucault e leva e usa o Foucault também como uma caixa de ferramentas. E vamos embora. Quem ganha com isso é a vida humana. Continuando então.
E guarda-te dos bons e justos. Né? Que oração, pessoal? Só para ter uma ideia do ritmo que eu vou adotar até o final. Então tá. Então dá para a gente ir num bom ritmo aqui. Então, e guarda-te dos bons e justos. Né? Eles crucificam de bom grado aqueles que inventam sua própria virtude. Eles odeiam o solitário. Guarda-te também da santa simplicidade. É a humildade. Essa é a santa simplicidade. Né? Ou seja, não precisa, né? Você não precisa dessa santa simplicidade. É ímpio para ela, para essa santa simplicidade, né? Tudo que não é simples, né? Tudo que não é humilde. Para essa santa simplicidade é ímpio tudo aquilo que não é humilde. Ela também brinca de bom grado com o fogo, olha só, das fogueiras. Entendeu? Provavelmente você esteja remetendo lá à época da Inquisição. Entendeu? Aquele que não é humilde, fogueira. Né? Giordano Bruno, né? Um grande pensador, né? Que foi lá queimado, né? Fogueira. Naquela época lá, quem ousava pensar de modo diferente, né? Poderia ir para a fogueira. O Galileu por pouco, né? Que ele voltou atrás, certo? Então, olha só, pensar, né? Sempre incomodou, sempre. E guarde-te também dos acessos de teu amor. Com demasiada rapidez, o solitário estende a mão àquele que encontra. Olha só isso, né? Ou seja, tem que selecionar, né? Você quer ser generoso, mas selecione, né? Quem vai receber aquilo que você quer doar. Então, guarde-te também dos acessos do teu amor. Segura um pouco a onda aí, selecione. Com demasiada rapidez, o solitário estende a mão àquele que encontra. Há pessoas a quem não deves dar a mão, olha isso, mas apenas a pata. Você tem os parasitas aí. Então não é qualquer um. Nossa, você dá a pata. Nossa, tua pata tenha também garras. E desejo que tua pata também tenha garras. Ou seja, os pontapés mesmo. Para quem tem que sofrer os pontapés. É isso mesmo. Vai buscar lá os seus ídolos, né? Os seus gênios. Vai lá, busca lá, certo? Não vem aqui não. Ou seja, o que eu quero doar é para quem quer se tornar livre. É isso. Vai embora, sai daqui. Dá lá os pontapés, né? Eu não acredito em quem paga pau. Boa, Dani. Nada de bajulador. Nossa, como você é isso, como é aquilo. Não, sai, cai fora. Vai embora. É isso aí. Já quer te fazer de guru. Não, vai embora. Some. Né? É exatamente isso. Com demasiada rapidez, o solitário estende a mão àquele que encontra. Né? Há pessoas a quem não deves dar a mão, mas apenas a pata. E deseja que tua pata tenha também garras. Mas o pior inimigo, olha isso, onde está o verdadeiro combate, né? Que podes encontrar será sempre tu mesmo. Olha isso. É o que é o rebanho em você mesmo. Esse é o inimigo. Então o inimigo não é o Estado, é o Estado em você mesmo. Não é o burguês, né? É o poder, mas é a sua vontade de poder, não essa vontade de potência, vontade de ter o poder em você mesmo. Então a questão de ter autoestima e baixa estima é uma coisa social, então. Que depende do espelho, né? Então, digamos assim, se você é bom e justo, de acordo com os valores vigentes, aí existe a sua autoestima, né? Ela é favorecida, né? Agora, ela é desfavorecida se você faz algo que o rebanho censura, reprova. Aí é a questão das palavras, aí seria uma questão no sentido de você se alegrar com a sua singularidade. Quando você se alegra com a sua singularidade, não é porque houve o espelho, é por efetuação de potência, porque você cria. Você se alimenta do tempo, se diferencia de si mesmo, sua vida se intensifica. Né? E aí é isso que é uma alegria com a sua própria singularidade. O reflexo é uma consequência. Né? Aí se alguém... Aí de novo a questão da Elis Regina, eu dou o tiro, quem mata é Deus. Sei lá, música, ela vai lá e grava lá as músicas dela. Quem vai comprar o disco, ela não pode fazer nada. É a obra já, ali. Quem vai ouvir, aí já não depende dela. Quem mata é Deus. Entendeu? É isso que ela está querendo dizer. Então, tudo bem, alguém vai lá, ouve, né? Então, você percebe que existe uma ressonância. Então, isso te alegra mais ainda, quando existe a ressonância. Agora, fazer algo... Para isso, aí ainda é o rebanho em ti mesmo.
Aí tem que exercer esse combate que ele está dizendo aqui ainda. O maior inimigo é tu mesmo. É isso. De novo, o exemplo dele mesmo, Nietzsche. Que é claro isso. Né? Publicou a obra dele lá e quase ninguém o lia. Então, e mesmo assim ele seguiu produzindo a obra dele. Então, o próprio exemplo dele já nos indica isso, tudo que ele está dizendo aqui. Mas o pior inimigo que podes encontrar será sempre tu mesmo. Espreitas a ti mesmo nas cavernas e florestas. Ó solitário, tu percorres o caminho para ti mesmo. E teu caminho passa diante de ti mesmo e dos teus 7 demônios. Herege serás para ti mesmo, e feiticeira, vidente, tolo, ímpio e malvado. Né? Ou seja, tudo aquilo que o rebanho odeia, né, e que está em você mesmo. Por isso que o maior inimigo é tu mesmo. Então, para ti mesmo você será herege, feiticeira, vidente, tolo, ímpio e malvado. No fundo é o rebanho em você mesmo. Né? Você se julga, certo? Nossa, eu sou um herege, enfim, sou ímpio, certo? Isso é exatamente isso. É uma luta sobre si mesmo. Mas isso que ele está dizendo faz parte do caminho da criação. O Criador, então, é bem diferente daquele que imagina que vai se tornar criador do dia para a noite. Faz parte disso tudo aqui que ele está dizendo. Sei lá, você está nesse processo lá, e você vai começar, como eu dei alguns exemplos aqui, você começa lá a expor um pensamento aí para as pessoas mais próximas, enfim, que estão no rebanho, já começa a te olhar de uma maneira diferente. Nossa, acho que eu estou errado mesmo. Então, esse conflito faz parte. Você fala uma coisa lá, o outro fica triste, aí você acha que você é culpado. Nossa, é o rebanho em você mesmo, é a culpa ainda em você. Certo? Faz parte do processo aqui, do caminho do Criador. Porque, como a gente viu muito bem aqui, né? A gente já nasce nessa cultura, nessa moral judaico-cristã. Então, para limpar isso, haja tempo, paciência. Não é a menor dúvida. Até porque para a gente ter, para introduzir a gente nessa moral, também foi necessário tempo, uma repetição, né, de muitos deveres, enfim. Continuando então. Tens de querer queimar em tua própria chama, né? Ou seja, superar o rebanho em si mesmo. Né? Como te renovarias se antes não te tornasses cinzas? Certo? Então é uma reinvenção de si, uma morte de si. Mas na verdade o que tem que ser assassinado aqui, como ele indicou anteriormente, né? São aqueles sentimentos de culpa, preciso de reconhecimento. Então é isso que você morre, transforma em cinza e faz festa. Você faz festa com isso. Finalmente me livrei de um peso insuportável. Aí de camelo você se tornou leão. Aí para poder se tornar criança, aí já é um pulo. Não pode pular. Não pode pular. Já um pulo, não pode pular. Tem que seguir tudo. É um passo. O pessoal está atento nas palavras, né? O pessoal tá atentíssimo nas palavras. Então, tem de querer queimar em tua própria chama. Olha isso. Ou seja, não ser piedoso. Não ser piedoso consigo mesmo. Nietzsche é para poucos, hein, pessoal? Realmente, hein? Então, tem as raras exceções na grande mídia também. Né? Mas o comum realmente é o Nietzsche, que não é esse Nietzsche realmente destruidor dos valores vigentes. Né? Que é uma destruição, que é uma destruição pro nada, é uma destruição para poder criar, é só isso. Por isso que Nietzsche não tinha projeto de sociedade nenhuma, é ridículo isso. Não, e o pior de tudo é que eu não falo que Nietzsche é niilista. Ainda dizer que o cara é pessimista. O cara nunca leu Nietzsche, não. Nietzsche é muito pessimista. O cara ficou louco, morreu louco, aí começa. Sua mãe também, né? É isso aí. Acho que é a melhor resposta. Nunca Não tem nem como argumentar, né? Continua lá então. Ó solitário, tu percorres o caminho daquele que cria, né? Queres criar para ti um Deus, a partir dos teus 7 demônios. Ó solitário, tu percorres o caminho de quem ama. Ou seja, quer criar para ti um Deus a partir dos teus 7 demônios, né? Que são essas coisas todas, né? Você será herege, feiticeira, vidente, então vai vir com tudo isso. Vai passar por isso, essas dúvidas, esses conflitos todos, não há a menor dúvida disso.
Ó solitário, tu percorres o caminho de quem ama. Amas a ti mesmo e por isso te desprezas. Olha isso, ou seja, vira cinza. Como apenas amantes desprezam, ou seja, você vira cinza por amor. Entendeu? De novo, então, o que vira cinza é o rebanho em você mesmo. De novo, o grande inimigo está em tu mesmo. Certo? Por isso que, de novo, é muito importante ressaltar isso. É fácil de imaginar que ele vai fazer a revolução acabando com o Estado, com a polícia, com o capitalismo. Não adianta, o fascismo está lá ainda. É sobre você mesmo o trabalho. É isso que a gente está dizendo. Só que aí, esse trabalho, aí, ele demanda mais tempo, né? Porque sair quebrando tudo, destruir tudo é mais fácil. Né? Aí você tem o quê? Você tem o nada. Né? É diferente quando você o sistema é irrelevante para você. Você já está desviando olhares e segue no seu caminho de criação. Criar quer aquele que ama, porque despreza. Diga. O Amoi, Diga. eu tô com dúvida nessa parte aqui. Qual? É exatamente essa frase, eu não consigo entender ela exatamente no contexto do resto. Também parece que ela foge. Qual é? Criar quer aquele que ama, porque despreza. Uhum. Eu não entendi exatamente a relação entre... Criar quer aquele que ama, porque despreza. Que no sentido, para poder criar, tem que desprezar. Você tem que morrer, matar o rebanho você mesmo, para poder criar. Mas aí continua, que sabe do amor quem não teve de desprezar justamente aquilo que amava. Ah, tá. Então, isso que ele amava, tá. Então é o seguinte, aqui que ele está dizendo é o seguinte, que esse amava aqui entendi já. é o orgulho do eu. Então, que sabe do amor. Então, primeiro, são dois amores aqui, tá? Criar quer aquele que ama, porque despreza. Esse amor é o amor que ele disse antes ali, né? Amas a ti mesmo e por isso te desprezas, que te leva à criação. Aí ali já é um outro amor que ele está dizendo ali. Qual é? Ele diz assim, que sabe do amor quem não teve de desprezar justamente aquilo que amava. Que ainda é o rebanho em você mesmo que você amava. Então, isso, eu ainda amo isso ainda. Então eu não vou saber o que é este outro amor, que já está ligado à criação. Certo? São dois tipos de amores aqui. A Nietzsche é assim, usa a mesma palavra, mas dá sentido diferente. Tem um amor que quer destruir e tem um amor que quer conservar. Isso. E esse que tem o amor que quer conservar, ele não sabe o que é o amor que envolve do ponto de vista da criação. A destruição. Isso, exatamente, porque destrói para poder criar. Então, este é o amor que ele não está associado de um desprezo, de se tornar cinzas, de matar o rebanho você mesmo, certo? Aí você já fala em nome próprio, sem pedir licença, sem precisar ser reconhecido. Agora, se você ainda ama, no fundo, se ainda me elogiasse e tal, essas coisas, aí eu rebanho você ainda. Aí você não sabe o que é este outro amor, que é o amor do nobre, do livre, daquele que cria. Certo? Na verdade, o amor ainda, o orgulho é o eu ainda, né? Então é isso que eu amo. Não, peguei. Pegou? Peguei. Vai para a tua solidão com teu amor, irmão, e com teu criar. E somente depois da justiça, olha que lindo, te seguirá claudicando. Você fica bem... Ou seja, se você ainda está lá pedindo por justiça, aí você tem esse amor a isso ainda. Certo? Se já não precisa mais disso, a justiça vai vir. Você pode ter certeza disso. Você está criando. Entendeu? Então, ela te seguirá claudicando. Nietzsche já sentia isso já no final da vida. Ele já sentia isso. Ele dizia, já tenho leitores em Copenhague, leitores em Nova York. Então ele já sentia que a obra dele já começava já a ter uma outra recepção ali. Ele já sentia isso já no final da vida dele. Certo? E aí o que levou ele a escrever o Ex Homo, que foi a última obra dele, Eis o Homem. A necessidade dele dizer quem ele era, né? Porque ele já percebia já os equívocos, as interpretações equivocadas, que continuam até hoje, inclusive. Então é isso. Mas a justiça, então, Claudinha, ela vai vir capengando, pode ter certeza disso. Mesmo que o sujeito não tenha essa experiência dessa justiça em vida. Mas com certeza ela vai vir capengando. Aí é a questão do póstumo. E ponto final.
Ele só pede para que a justiça não seja o indicador de que se a gente vai ou não. Perfeito, exatamente isso. A questão é, produza. Porque a justiça ainda é um Deus, se você for pensar, né? Acabou. Pode Sim, pensar nesse sim. sentido, é niilista. De que eu tô fazendo certo, de que eu tô indo num bom caminho. Aí para fechar, então, vai para a tua solidão com minhas lágrimas, irmão. Aí o apelo do Nietzsche na obra inteira. Ele está falando para os leitores que não existiam na época dele. Ama aquele que quer criar para além de si e assim perece. Certo? Despreza. Mata então o rebanho em si mesmo. Que lindo, né? Assim falou Zaratustra.